Até 1994, era comum que os brasileiros acordassem cedo aos domingos, correndo para a frente da TV. O motivo para isso ser um hábito atendia pelo nome de Ayrton Senna. Hoje, nós viajaremos por sua vida vendo alguns fatos e curiosidades. Ayrton Senna nasceu em 1960. Desde moleque ele era conhecido como Beco. Ele se apaixonou pela velocidade ainda muito criança. Essa vocação animou o pai dele, o seu Milton, que fabricou ele mesmo o primeiro kart do filho. O carrinho era impulsionado por um motor de cortador de grama. Ayrton pintou nele os números 007, e era o brinquedo predileto dele. No seu dia a dia na oficina da casa da Serra da Cantareira, onde morava em São Paulo, ele se esquecia da vida e ficava com as mãos na graxa até altas horas da noite, e quando saia era reclamando. Enquanto o Brasil vibrava com as vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, ele ainda era um anônimo circulando no kartódromo de Interlagos. Ele começou sua carreira no kart com uma curiosa história que uma galera aí não conhece, mas senta aí que eu te conto. Antes de fazer a primeira prova oficial em São Paulo, em 1973, ele tinha corrido pela primeira vez aos 9 anos em um GP de kart em Campinas, contra pilotos mais experientes e com muito mais idade. Esse grid foi definido por sorteio. Senna tirou o número 1. Essa foi a primeira pole de uma carreira marcada por várias. O jovem Senna comemorou muito. Ele conseguiu o que queria, e segurou a liderança por boa parte da corrida, até que um adversário mais experiente acabou tirando ele da prova. Seu Milton vê o acidente e sai correndo na direção do filho, mas felizmente nada aconteceu e ele saiu ileso, mas muito irritado com a manobra do adversário. É desta época do kart outra história de Senna, só que essa é de superação e dedicação, e está relacionada com a chuva. O que acontece é que depois de um péssimo desempenho em pista molhada, bem no começo de sua carreira, ele colocou na cabeça que seria o melhor na chuva. A determinação era tanta que toda vez que chovia ele ia correndo ao kartódromo. Tanta dedicação e talento logo seriam conhecidos pelo mundo nas pistas de Fórmula 1. Com diversos títulos no kart, Senna começou a chamar a atenção do meio especializado, mas ainda longe da grande mídia. A importante revista Quatro Rodas destacou o potencial do jovem piloto brasileiro na época. Na década de 1980, ele partiu para a Europa, onde conquistou o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, com 12 vitórias em 20 corridas. 3 anos depois, ele venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, quando somou 13 vitórias em 21 provas. Os primeiros passos dele na Fórmula 1 aconteceram na temporada de 1984. A primeira equipe dele foi a Toleman. Na sua terceira corrida, na África do Sul, ele marcou o primeiro ponto na categoria. Já no GP de Mônaco, ele teve muito perto de conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1. Lá em Mônaco, ele largou em 13º, mas rapidamente chegou ao terceiro lugar. Depois de conseguir ultrapassar Niki Lauda, ele passou a ameaçar a liderança de Alain Prost. Ele se aproveitou da chuva, alcançou um desempenho impressionante, e mesmo com carro inferior, ultrapassou o francês e assumiu a liderança. Só que a chuva estava tão forte que o GP de Mônaco foi paralisado. Com isso a vitória não foi computada, porque segundo a regra da competição, deveria ser considerada a colocação na volta anterior à paralisação da prova. E nessa volta Senna ainda perseguia Prost. Somou apenas 3 pontos em Mônaco, porque o regulamento prevê a metade dos pontos quando a corrida é encerrada antes da metade do percurso. Alain Prost, o vencedor, ganhou 4,5 pontos. É o líder absoluto do campeonato com 28,5 pontos. No pódio, a seriedade de Ayrton Senna, acompanhado de Alain Prost e da realeza no Principado de Mônaco. Os príncipes Albert e Renier e a princesa Stephanie. E qual é a emoção de fazer uma corrida desse jeito em Mônaco? Olha, foi muito difícil porque foi a primeira vez que a gente teve pneus igual dos outros. E nessa condição, o motor, a potência também era a mesma. E eu larguei mal, fiquei para trás e você não enxerga nada. Você vai atrás de uma nuvem d'água o tempo todo do carro da frente, então você não consegue andar rápido e fica arriscando muito. Eu passei momentos difíceis, mas
Tudo andou bem, eu acho que Deus ajudou e os brasileiros lá fizeram bastante força. Agora, nada tão emocionante como estar no pódio em Mônaco, você sentiu isso, né? Eu estava emocionado, mas eu fiquei mais emocionado quando eu ganhei Nürburgring com a corrida de Mercedes, onde o hino nacional... Ainda em 1984, Senna conquistou mais 2 pódios, na Grã-Bretanha e em Portugal. Ele terminou o campeonato na 9ª colocação. O campeão daquele ano foi Niki Lauda, meio ponto à frente de Alain Prost. No GP de Mônaco, ele se tornou mundialmente conhecido. Era apenas questão de tempo até que o jovem piloto da Toleman estivesse entre os grandes nomes da Fórmula 1. Ele ficou na Toleman só na sua primeira temporada na Fórmula 1. Em 1985 ele se transferiu para Lotus. Na primeira temporada na nova equipe, ele conquistou 7 pole positions, mas 7 também foi o número de vezes que ele precisou abandonar as corridas por conta de problemas mecânicos. A primeira vitória de Senna aconteceu no GP de Portugal. Aquela foi a segunda prova do calendário de 1985. No volante de um carro da Lotus, ele fez a pole position, alcançou a volta mais rápida e assegurou seu primeiro triunfo na categoria. Olha o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985, ele tirou o pé de uma vez do Nigel Mansell, jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna fez a sua festa do Estoril. O brasileiro Ayrton Senna, fantástico. Só deu Ayrton desde a sexta-feira. Em todos os treinos, foi sempre o mais rápido. Marcou a pole, veio para a prova. De ponta a ponta não deu para ninguém. Ainda naquele ano, ele venceu o GP da Europa, conseguiu mais 4 pódios e encerrou o campeonato na 4ª colocação. Alain Prost, da McLaren, foi o campeão. Ainda na Lotus, Senna foi o 3º colocado do Mundial de 1987. Ele venceu os GPs de Mônaco e dos Estados Unidos e conquistou outros 6 pódios. Em 1988, ele chegou à McLaren para ser companheiro de Alain Prost. Os dois pilotos venceram 15 das 16 corridas dessa temporada, mas o brasileiro levou a melhor da disputa interna da equipe. Nessa temporada, ele venceu 8 corridas: San Marino, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão. Ele ainda ficou em segundo no México, na França e na Austrália. Já em 1989, as posições se inverteram e Prost foi o campeão, à frente de Senna. O campeonato ficou marcado por um acidente no GP do Japão, que era a penúltima prova da temporada, em que os dois pilotos da McLaren se chocaram, e Prost teve que deixar a corrida. Prost tangencia, Senna também, Senna vai mais lá fora na zebra. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Assim bate, o favorecido é Prost! Senna voltou à pista e venceu o Grande Prêmio, mas acabou desqualificado por ter recebido ajuda de fiscais da pista, que empurraram o carro depois do acidente. O bicampeonato de Senna veio em 1990. Naquele ano, Alain Prost se transferiu para a Ferrari. Senna venceu 6 corridas, mas, novamente, um acidente no Japão foi o momento mais marcante. Senna largou na pole position, mas foi ultrapassado por Prost na largada. E na disputa pela primeira posição, eles se chocaram logo na primeira curva e deixaram a prova. O resultado levou Senna ao título mundial. Vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridave, Ayrton Senna do Brasil! De ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta, ele vibra muito! Você Senna dentro do seu partido! Ele se sagrou tricampeão em 1991. Ele iniciou de forma impressionante a temporada. Venceu todas as 4 primeiras corridas, inclusive o GP do Brasil, em Interlagos. Senna encerrou aquele ano com 7 vitórias e uma larga vantagem para o vice-campeão, Nigel Mansell. Berger encosta, ele faz o sinal para Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia!
Senna deixa Berger passar. Brasil! Gerhard Berger vence. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé na entrada da reta. Deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Senna mostra como é feito um grande ídolo e um grande esportista. A festa é dele. Ele quer Berger na festa. A festa é da McLaren. A festa é de Rondelli. A festa é sua aí no Brasil. Ayrton Senna da Silva. Esses anos de McLaren marcaram não apenas os 3 títulos mundiais de Senna, mas também a consolidação de seu nome como um dos maiores do esporte. Os 3 títulos conquistados em Suzuka no Japão, aliado à parceria de sucesso com a Honda, tornou ele um grande ídolo para os japoneses. Neste período, era comum ver cenas de histeria com a presença de Senna, principalmente no Brasil, onde a épica vitória de 1991 ganhou contornos históricos, com uma multidão invadindo a pista, em cena repetida também na vitória de 1993. Neste período, Senna inspirou uma geração de pilotos. Senna não corria por pontos, não corria para chegar na bandeira quadriculada. Ele corria para vencer. Ele gostava de vencer. Dentro e fora da pista. Ele sempre exigiu melhores e melhores resultados de si mesmo, mostrando às pessoas muita dedicação e foco. Esse foi seu legado. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Em 1994, Ayrton Senna chegou a Williams, para ser companheiro de Damon Hill, enquanto isso Alain Prost se aposentou. Senna foi pole position nas 2 primeiras provas do calendário da Fórmula 1, no Brasil, e no GP do Pacífico, mas abandonou ambas as provas. Na terceira prova da temporada, no GP de San Marino, na Itália, ele voltou a largar na primeira colocação. Porém, ao não conseguir fazer uma curva, ele se chocou com um muro em um grave acidente. O piloto brasileiro foi retirado da pista de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aos 34 anos. Uma curiosidade bacana é que em uma cena do filme Homem de Ferro 3, em que Pepper Potts encosta o rosto no capacete de Tony Stark, foi inspirada em um momento do velório de Senna. Na ocasião, a irmã do piloto Viviane Senna segurou próximo de sua cabeça o capacete do irmão.